Fala pessoal, sejam bem-vindos ao quinto vídeo do canal e o tema do vídeo de hoje é o comportamento do balde de caranguejo, que é extremamente comum no Brasil. E antes de eu entrar no tema do vídeo, lembro a todos os alunos do treinamento Liberdade Saiyajin que amanhã vai ter uma aula extra que eu vou soltar lá na plataforma. Você que já é aluno vai ter acesso a ela normalmente, sem custo nenhum. Eu vou inserir lá no módulo 2, que é aquele módulo que fala da liberdade financeira. Módulo 1, liberdade emocional, módulo 2, liberdade financeira e módulo 3, liberdade geográfica. O tema da aula vai ser sobre vendas e negociação, porque eu senti a necessidade de acrescentar essa aula, porque lá eu falo sobre você atrair novos clientes para o seu negócio, para a sua prestação de serviço, né? Como você pode usar a internet para trazer mais pessoas ali para o teu negócio, só que a partir do momento que você traz a pessoa para falar contigo ali no WhatsApp ou então por e-mail, alguma coisa do tipo, você vai ter que desenrolar com ela, você vai ter que fazer uma negociação, fazer uma explicação do seu negócio, né? Então, por isso eu senti a necessidade de trazer uma aula ensinando um pouco sobre vendas e negociações para você, além de atrair novos possíveis clientes, você também fechar contratos com esses novos clientes, beleza? Então, para quem já é aluno, é só acessar a plataforma amanhã, que já vai estar lá no módulo de liberdade financeira. E para quem ainda não é aluno, dá para se tornar aluno ainda. O link está aqui embaixo do Liberdade Saiyajin, é só clicar nele e lá no site você consegue se cadastrar e se tornar aluno do treinamento. Vamos lá, pessoal, entrando aqui no tema, né, do balde de caranguejo. Por que eu decidi fazer esse tema? Ontem eu tive uma live com o Coruja, né, e ele citou essa questão do balde de caranguejo. E ontem também, de tarde, eu conversando lá com... não sei se eu posso falar o nome dele aqui, que eu não sei se é público, mas vamos dizer, o rapaz do canal Desconhecido, né, e ele também citou a questão do balde de caranguejo. Só que a primeira vez que eu ouvi esse tema foi com o Ryan Santos, né? Acho que já tem uns 2 anos que eu ouvi ele explicando essa analogia lá no Instagram dele, e ontem me lembraram bem desse termo, né? Então eu acho que vale muito a pena trazer essa reflexão. Lá no módulo da liberdade geográfica, né, e até mesmo da emocional, eu até sempre falo lá dentro para os alunos, né? As 3 liberdades são extremamente conectadas, né? Você precisa ter liberdade emocional, financeira e geográfica para de fato ser livre, uma puxa a outra. E aí eu falo o seguinte, que essa questão do nomadismo digital, né, que nada mais é do que quando você trabalha pela internet e ao invés de morar numa única casa, você vai de um lugar para o outro porque você gosta de viajar, isso é a cereja do bolo. Ser livre não quer dizer que você é obrigado a viajar todo dia. Ser livre quer dizer que você tem a possibilidade de viajar, como tem também a possibilidade de ficar em casa, tem a possibilidade de alugar um escritório, de morar, seja em Florianópolis, Curitiba ou Sertão do Caruaru. Você pode escolher, você é um cara verdadeiramente livre. E aí eu falo muito essa questão da pessoa morar num ambiente bom para ela, que muitas das vezes vai ser quando essa pessoa mora sozinha. E o porquê disso? Porque é natural que nós, seres humanos, tenhamos uma adaptação com o ambiente que a gente está. Né? Não quero entrar naquela ideia que o pessoal tem mística de energia ou algo do tipo. Eu acredito que é algo muito mais psicológico. Nós nos adaptamos. Né? Então, se o camarada, por exemplo, quando eu estava servindo o exército, você está ali no meio, né, dentro do alojamento ali da companhia, só tem militar ali dentro, todo mundo com o mesmo cabelo, todo mundo acordando na mesma hora, fazendo a mesma coisa, com a mesma farda. Você pega comportamentos daquele grupo. Se essa mesma pessoa for inserida num novo grupo com uma nova característica, com o tempo ela vai pegar características dali também. A mesma coisa acontece no ambiente familiar e também no bairro que você se encontra. E como o Brasil é um lugar onde a maioria dos bairros não são muito bons, a maioria das famílias brasileiras também tem muitos problemas ali de convivência, né? Até uma característica de família latina, né? São famílias que se metem muito ali na vida dos outros, né? As famílias europeias respeitam um pouco mais ali do espaço, né? Não tem aquele excesso de grude, não tem aquela tia que vem querendo se meter e falar coisas que não deve, né? Quando você pega uma cultura latina, isso é muito mais presente. E muita gente não se dá conta de que não evolui justamente por estar no ambiente ruim. E aí, trazendo a questão do balde do caranguejo, qual que é a analogia? Aparentemente, eu nunca pesquei caranguejo,
Mas aparentemente quando você está pescando ali os caranguejos, você coloca eles dentro de um balde, né? E quando um caranguejo começa a escalar e tentar sair do balde, os outros caranguejos pegam e puxam ele de volta. E isso é muito interessante, né? Porque, vamos dizer, se nós estamos ali, caímos num buraco ali, aí uma pessoa começa a subir, qual que é a tendência? Ela esticar a mão para puxar quem está lá embaixo, né? E resgatar essa pessoa, trazendo ela ali para cima. E os caranguejos fazem ao contrário, né? Quando um está fugindo, o outro vai, opa, onde você pensa que vai, e puxa ele de volta. Então, um impede o outro de ter a liberdade, um puxa o outro para baixo. E isso acontece demais na sociedade, principalmente em grupos onde não tem um sucesso ali dentro. É uma coisa que eu até falo no treinamento, né? Uma das melhores coisas que você vai fazer quando você começar a ganhar um pouco mais é justamente você pegar e sair da comunidade. Porque o ambiente de comunidade é um ambiente muito complicado. É um ambiente onde tem muita pobreza, muita violência, muito crime, onde tem muita briga também, muita convivência, até mesmo porque os espaços são pequenos, né? Então o barulho do vizinho entra na tua casa. Então é uma situação muito difícil da pessoa prosperar. E uma coisa que é interessante é que quando a pessoa está numa situação difícil, ela às vezes acha que a solução para a vida dela tem que ser algo muito grande. E nem sempre é. Às vezes ela consegue aumentar R$ 500 no quanto ela ganha e ela, sei lá, paga 500 ali no aluguel dela na comunidade. Ela pega esses 500 a mais que ela está ganhando, junta com os 500 que ela já pagava e ela já sai da comunidade. É claro que ela não vai morar num bairro de luxo. Eu mesmo sempre falo que eu não acredito que as mudanças são tão repentinas. Geralmente é degrau por degrau, vai acontecendo aos poucos. Mas só da pessoa já poder sair de um ambiente mais bagunçado, mais perigoso, mais caótico e ir para um outro bairro, ainda não é um bairro bom, ainda não é o bairro dos sonhos, não é o melhor apartamento que a pessoa vai ter, vai chegar esse dia. Mas só dela sair daquele problema que ela estava, a vida dela já começa a melhorar. Porque você tende a se associar com as pessoas que estão ao seu redor, né? Você tende a imitar comportamentos, você está ali querendo trabalhar, o pessoal está toda hora ali te chamando para sair, ou então o vizinho ouvindo funk até de madrugada, aí você não dorme bem, aí tá perigoso, às vezes está tendo problema ali, né? De uma facção com a outra, aí você fica com receio de sair de casa, às vezes você não tem nada a ver com o negócio, alguém te confunde, sobra para você. Então são muitos problemas desnecessários, né? E fora que você estando no ambiente onde tudo está sempre ruim, sofrido, difícil, pesado, triste, né? E eu sei que o pessoal vai falar, esse cara nunca deve ter... Não, conheço muito bem a comunidade, tá, pessoal? Eu sei que tem pagode, que tem festa, que tem funk, que tem zoeira, que tem brincadeira, eu conheço muito bem, tá? Não é um herdeiro suíço falando aqui com vocês. E ainda se fosse também, escuta, não tem esse comportamento de segregar, né? De achar que às vezes o cara que veio de uma condição melhor não pode falar nada. Pode sim, tá? O cara ter vindo de uma condição melhor não tira a sabedoria dele, não tira o mérito dele das coisas que ele fez, porque é um pensamento bem ruim que tem na cultura brasileira também, de achar que só se deve dar ouvido para quem, sei lá, veio desde do catador de latinha até o multimilionário, né? Não é muito bem assim que funciona. Mas voltando aqui para o tema, eu sei que tem os momentos de alegria, de felicidade, mas é diferente, cara, é diferente, porque tem muito sofrimento ali dentro também, tem muita escassez, tem gente lá que está 2 meses querendo marcar uma consulta ali no SUS, tem gente ali que está sem água quente dentro de casa, né, tá tendo que esquentar água ali na chaleira para poder tomar um banho, tem gente ali que o esgoto tá saindo ali na rua, tá um fedor do caramba. Então você tem os momentos de alegria sim, em qualquer comunidade, sei muito bem disso, mas você tem também uma certa tristeza, um certo pessimismo, um certo clima de derrota, sabe? Você tem que ir para o trabalho, aí você passa na frente ali dos malucos ali fazendo coisa ilegal, às vezes você nem chega ônibus lá em cima, o cara tem que descer, às vezes é uma situação complicada, né? Então eu sempre falo dessa importância de você sair do ambiente. E aí o que acontece? Quando você muda de ambiente, você começa a se aclimatar com aquele novo ambiente que você está. Tem até um livro, eu não considero ele assim, o livro mais interessante do mundo, mas ele tem pequenas sacadas que são interessantes,
que é aquele Segredo da Mente Milionária, do T. Harv Eker, né? E aí ele fala de um termo que eu acho muito legal, que é o termostato financeiro. Termostato parece que é um dispositivo que tem dentro ali do ar-condicionado, que você programa o ar-condicionado para bater 21 graus. Aí está 29 dentro da casa. Então ele vai abaixando a temperatura, e quando o termostato identifica que o ambiente chegou nos 21 graus, o que ele faz? Ele, opa, é aqui, vou parar de esfriar. E aí ele para, né, vamos dizer, aumentar o frio, e ele fica ali num stand-by. Aí, naturalmente, o que acontece? A temperatura levemente volta a subir. Aí sobe para 22, 23, aí o termostato, de novo, opa, agora está com 23. Não é 23, é 21. E aí ele gera mais frio de novo para a temperatura voltar no 21. Ele não fica constantemente, ele começa, leva até onde precisa levar, para. Aí quando ele vê que está perdendo, ele volta de novo. E o T. Harv, ele fala que nós temos uma espécie de termostato financeiro na nossa cabeça, né? A gente se acostuma muito com certos padrões de vida. Então vamos supor, às vezes um rapaz que foi criado numa classe média baixa, num ambiente ali de, sei lá, um apartamento simples, um carro simples, fazendo tudo contadinho. Isso é o normal para ele. Então, quando ele vai trabalhar na fase adulta dele, ele está tendo menos do que isso, o termostato dele ali dentro está cobrando. Opa, você está mal, era para estar melhor. E aí o que acontece? Ele vai correr atrás, porque ele tem um certo incômodo mental, porque ele estava acostumado com um padrão maior, e ele vai correr atrás para pelo menos chegar naquele padrão que ele já tinha. E aí é natural que quando o cara chega ali no padrão que ele já tinha, ele acabe relaxando um pouco. A maioria das pessoas, é claro que vai ter gente que vai aprender a controlar isso, vai continuar crescendo, mas a maioria tende a parar quando chega naquela zona de conforto, aquela temperatura que está, vamos dizer, agradável ali em termos financeiros. Muitas das vezes você vê também, às vezes, um filho de rico, né, que às vezes vai lá, dá algum problema lá na família e perde quase tudo. E aí o cara corre atrás até recuperar. Por quê? Porque ele já está tão acostumado com aquele padrão lá de cima que ele não aceita nada menos do que isso. Então, às vezes, ele cai ali para uma situação de classe média, ele entra num desespero, liga para todo mundo, faz reunião, faz parceria, dá um jeito e volta lá para cima. Porque lá é o lugar que ele se sente em casa, acomodado. Então, ele vai correr atrás para ficar no ponto de conforto dele. E quando o camarada está acostumado com uma situação de pobreza extrema, o que acontece? O termostato dele o convence de que aquilo ali é normal, de que a vida é isso mesmo, a vida é sofrimento, a vida é para ser difícil, que até mesmo tem essas crenças de que tem mérito na pobreza, como se você fosse uma pessoa mais espiritualizada, né? Porque é mais fácil um camelo passar num buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O pessoal adora interpretar errado esse versículo, né? É uma coisa que eu até recomendo se um dia você for ler a Bíblia. Não pega uma frase isolada e acha que você entendeu a mensagem, não. Porque o versículo, ele está dentro geralmente ali de um contexto, né? Não são frases isoladas a Bíblia, né? Não é um Twitter, é um livro, né? Então você vai ter Lucas, João, você vai ter vários livros ali dentro, e aí você tem, cara, um começo, um meio e um fim. Então você pegar uma frase de uma parábola e querer interpretar ela sozinha, cara, é QI 2 dígitos, tá? Não façam isso, né? Então o pessoal tem várias crenças negativas que fazem com que eles acabem acreditando que ele é mais espiritualizado, ele vai para o céu, ou que ele é uma pessoa melhor, que nem eu falo, né? Você pega uma novela aí do Plim Plim, né? O pobre é sempre o boa praça, bacana, pai presente, marido que presta serviço ali com a esposa, tá sempre alegre, chega no pagode, dança com todo mundo. Aí o rico na novela, não. É o cara que toma café da manhã dentro de casa de terno e gravata, cara emburrada, pai distante, marido que não comparece com a esposa, malvado com a empregada doméstica. E isso fica na tua cabeça de que o rico é o malvadão e o pobre é o boa praça, é o cara legal. E quando você vai para o mundo real, você vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo contrário, quando você ganha dinheiro, você fica muito mais relaxado, você fica muito mais de bom humor, você fica muito mais tranquilo,
né? Até mesmo eles sempre colocam o rico como a pessoa que faz algo que ela não quer por dinheiro, né? O cara que meio que traz seus princípios por grana. Cara, pelo contrário, quando você está necessitado, aí sim é capaz de você fazer coisas que você não gostaria por causa de dinheiro, porque você tem que pôr a comida na mesa, tem que pagar o aluguel que está atrasado. Aí você vê pessoas até mesmo de boa índole sendo influenciadas a fazerem coisas de uma tendência ruim, né? Por causa do desespero para pôr o dinheiro na mesa. Então o cara, quando está com dinheiro, pelo contrário, aí sim ele pode fazer o que ele gosta, né? Aí sim ele pode ter uma vida mais tranquila. Até mesmo aquela ideia de que o rico fica se matando na empresa. Não, mentira. O rico está numa salinha de ar-condicionado, tomando cafezinho. Quem está se matando na empresa é o peão, que está lá no calor, carregando peso, fazendo força, né? Então tem vários conceitos que fazem com que o brasileiro demonize a questão da pessoa ganhar dinheiro, associe isso com algum demérito espiritual, que vai ser uma pessoa de mau caráter, que vai ser uma pessoa ruim. Aí chegam os mensageiros do sucesso também, né? Que eu acho engraçado que assim, ninguém fala para você dos males da pobreza, mas é só o cara começar a ganhar dinheiro e chega um monte de gente se sentindo na obrigação de fazer avisos. Cuidado, hein? O mundo não é só apenas sobre dinheiro. Cuidado para o dinheiro não subir a cabeça. Você continua sendo uma pessoa como qualquer outra. Cuidado para não ter soberba. Aí todo mundo vira um defensor da moral e da benevolência cristã. Quando você ganha dinheiro, todo mundo se incomoda a ponto de vir fazendo isso. Então, aí que entra a importância de você mudar de ambiente. Por quê? Porque o termostato vai fazer com que o ambiente inteiro esteja na mesma temperatura. Se você está naquela sala e está programado para estar 21 graus, o que vai acontecer? Vai ficar em 21 graus. Mas às vezes na outra sala está programado para estar em 23. Então o que acontece? Naquele bairro que você está, tem uma média ali do bairro. E o sistema vai fazer com que você volte para ela. Quando você começa a subir, te puxa para baixo. E até mesmo quando você desce muito, também te puxa um pouco para cima. Então você começa a melhorar, você tem que também mudar um pouco do lugar que você está. Muitas das vezes é dentro de casa que isso acontece. Essa cultura brasileira, né, dos filhos morarem com o pai a vida inteira, o pai com a mãe, isso é ruim. Porque assim, beleza, tem gente que tem um ambiente bom dentro de casa? Sim. Mas a maioria não tem um ambiente tão legal, e mesmo que o ambiente seja legal, o cara não tem muita liberdade e o cara vai estar sujeito também a uma convivência excessiva com uma pessoa que não está na mesma pegada que ela. Eu, por exemplo, eu sempre conto que eu sempre tive que trabalhar muito para poder chegar onde eu queria chegar. Eu sempre tive que trabalhar muito mais horas que a maioria das pessoas, e aquela fase gostosa, né, do início da vida adulta, da liberdade, balada, festa, barzinho, eu não tive. Eu não tive isso. Eu sempre estive ali focado em construir o que eu tinha de construir. Seja na época que eu estava estudando para concurso público, depois na época que eu comecei a trabalhar de CLT e na época que eu comecei a tentar construir negócio próprio. Eu sempre tive fazendo muito mais que o pessoal da minha idade e compensou, né? Chegou uma hora que o resultado veio. Eu não digo que eu tô no ponto máximo, claro que não. Eu sempre falo da minha jornada. Eu tô numa jornada assim como você. Eu ainda tenho muitos quilômetros pela frente, mas eu acredito que o quanto eu percorri já dá também para ajudar o pessoal que está um pouco mais no começo da jornada deles. E a questão é a seguinte: eu tive que abrir mão de muita coisa para fazer o que eu queria. E se eu tivesse dentro de uma bolha, eu não conseguiria fazer isso. Por exemplo, muitas das vezes eu trabalhava fora, chegava em casa e trabalhava muito mais. Se eu morasse com algum parente, eu ia chegar em casa, ia ter televisão alta ali na sala, conversa, ia ter parente puxando papo, ia ter parente às vezes até mesmo com estresse querendo passar isso para mim. Então mesmo na época eu estando num quartinho de república, porque era o máximo que dava para eu pagar, 2 anos depois eu estando numa kitnet, porque era o máximo que dava para eu pagar, ali eu tinha minha paz. Então eu podia chegar em casa e empreender, eu podia ficar lendo em silêncio, sem ter uma televisão barulhenta, eu podia
fazer um curso online à noite. Eu fiz a minha faculdade EAD, inclusive, né? Fiz essas aí de R$ 180 que você estuda na tua casa. Muitas das vezes também eu chegava em casa, ia trabalhar mais, às vezes ia atender algum cliente, e nada disso seria possível se eu estivesse numa casa que não fosse a minha regra ali dentro. Se tem mais 3 pessoas na casa, é uma regra coletiva, é a temperatura do ambiente. Então, se as outras 3 pessoas gostam de chegar 6 da tarde e acabou, não quero mais saber de trabalho, agora é relaxamento. Vai ter um que vai chegar e vai ligar a televisão, vai ter um outro que vai querer pôr música, vai ter outro que vai puxar papo, que vai trazer visita dentro de casa. Aí às vezes vai ter aquela pressão para a família inteira se reunir. Eu não estou falando de abandonar a família nem nada do tipo, eu estou falando que simplesmente você ter a sua casa, você ter o seu quartinho numa república, você ter a sua kitnet, vai te trazer uma autonomia no ambiente, no qual você vai ser o cara que tem o controle do termostato. Você vai ser o cara que vai definir como as coisas andam ali dentro. É um ambiente de trabalho, é um ambiente de estudo, é um ambiente de relaxamento, é você que vai decidir. Então, quando você está num bairro que está te puxando para baixo, a primeira coisa que você tem que fazer é resolver esse problema. É sair dali. Vai para um lugar um pouco mais neutro, que já não vai ter perigo ali de criminalidade, que já não vai ter baile funk te atrapalhando a dormir. Aí você quer fazer uma reunião com o cliente, você não pode, porque tá um barulho de funk no fundo. Já pensou se está fazendo uma reunião com o cliente, dá um tiroteio, alguma coisa do tipo, tá o vizinho gritando, aí você vai para um bairro neutro, cara, você já tem uma paz, já tem uma tranquilidade, já não tem aquela convivência excessiva. Se você quiser ficar na tua casa, com o teu livro, com os teus cursos, com a tua graduação, você fica. E isso ajuda com que você saia finalmente desse balde do caranguejo. Porque a maioria dos ambientes familiares e de bairros no Brasil são verdadeiros baldes de caranguejo. As pessoas te puxam para baixo. E principalmente quando você está bem lá em cima. Que é que nem eu falei, vem todo esse pessoal preocupado de repente, né? Quando você estava pobre, ninguém estava preocupado com o teu caráter, né? Ninguém chegava, cuidado, porque a pobreza pode corromper o homem. A pobreza pode fazer com que você assuma trabalhos e funções que não são da sua índole. A pobreza pode fazer com que você perca a tua vida esperando 3 meses para agendar uma consulta no SUS. A pobreza pode fazer com que você tenha um trabalho tão pesado que você vai se machucar lá dentro. Não, ninguém te avisa dos males da pobreza. Aí você começa a melhorar um pouco, todo mundo se sente no direito de vir querer te ensinar sobre virtudes, bondade, humildade. De repente todo mundo virou uma Madre Teresa e vem querendo te educar, porque, meu Deus, você está ganhando dinheiro, como assim? Cuidado, você vai virar uma pessoa diferente. Então isso é uma prova cabal de que o ambiente que você está não está preparado para isso. E o que você faz? Você vai para um ambiente que está. E aqui eu não estou nem entrando naquele papo que muito empreendedor de palco traz, falando que se você começa a ganhar dinheiro, você tem que morar no Alphaville, porque é lá que estão as pessoas que fazem acontecer. Aí eu tenho minhas ressalvas quanto a isso também, porque aí você aumenta muito o teu gasto mensal. E a ideia que eu ensino até para os meus alunos é que não é interessante você ter um gasto mensal fixo muito alto. É pelo contrário, né? Você tem que estar sempre buscando ter um gasto fixo baixo, porque caso algo errado aconteça, né, você consegue se sustentar por mais tempo com a tua reserva. Então essa ideia que o pessoal tem de quanto mais você gasta, mais dinheiro vai entrar, isso aí para mim é bem coisa de quem está querendo mostrar o mundo de uma forma mais fácil e mais simplificada do que ele realmente é. Eu não acredito que você tem que necessariamente ir para o bairro mais caro da tua cidade. O que eu estou falando aqui desde o começo é você resolver o problema. Qual é o problema? Você mora num bairro ruim, isso é um problema. Você resolve ele. Você indo para um bairro normal, comum, nada tão bonito, nada tão exagerado, você já resolveu o problema. Aí num outro momento da tua vida, aí sim, tô com a reserva muito boa, tô ganhando tanto por mês, tenho 3 fontes de renda diferentes, então mesmo se um negócio aqui der errado, ainda tem outros dois que são suficientes para passar um mês confortavelmente, aí sim você começa a ver possibilidade de ir para um lugar melhor ainda, para você poder curtir mais a tua vida, acordar mais de bom humor, ter mais prazer ali na tua habitação. Mas no primeiro momento a gente resolve problema,
né? Simplesmente retira tudo aquilo que tem de ruim para depois, aí sim, num outro momento, num outro patamar, vai chegar um momento que esse bairro comum vai ficar pouco para você também. Aí sim é o momento que você pode ir para aquele bairro ali mais bonito, mais agradável, quando você já está ganhando mais, está mais estruturado, ou então também você, sei lá, vai morar fora do país, vai rodar o mundo, vai viajar. A questão é essa, você tendo dinheiro, tendo liberdade emocional e liberdade financeira, você também consegue trabalhar a tua liberdade geográfica, porque uma coisa puxa a outra. Então, fica essa lição aqui, pessoal. Cuidado com o ambiente que você está. Vão te puxar para baixo, vão tentar te fazer ficar igual a eles. Não é que a pessoa quer te ver mal, a pessoa quer te ver igual a ela. Ela não quer ver você acima dela, porque isso lembra a ela o quanto ela poderia ter feito e não fez. E a realidade que a pessoa conhece é aquela. Tanto para baixo quanto para cima assusta. E aí o que a pessoa vai fazer? Vai puxar de volta para a temperatura ambiente. O termostato vai puxar para aquilo que ela conhece, para aquele conforto. Então, se o que você quer não é a realidade que você tem agora, você vai ter que sair dali. Porque você não vai prosperar no ambiente onde a temperatura média é de tristeza e sofrimento. Você vai prosperar quando você estiver num ambiente de pessoas que estão ali pelo menos buscando prosperar. O ambiente te puxa para baixo, as pessoas te puxam para baixo, até mesmo os riscos, né, inesperados de lugares perigosos também te puxam para baixo. Então tome muito cuidado com esse excesso de convivência com amigos, entre aspas, com excesso de convivência com família. Você pode continuar amigo de quase todo mundo, você pode continuar sendo um ótimo filho, não tem problema nenhum você estar no outro bairro, você não vira um filho ruim se você alugar uma casa para você no outro bairro. Isso aí é até mesmo uma chantagem emocional de mães narcisistas, né? Que colocam como se você estivesse abandonando a tua família, como se você fosse ruim por sair de casa, sendo que ao redor do mundo inteiro é perfeitamente comum um filho sair de casa. Nos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal vai fazer faculdade em outro estado, e aí da faculdade já arruma um trabalho por lá, e aí visita a família nas ações de graças e no Natal e mais uma vez, e olhe lá. Então você não é uma pessoa ruim por querer ter o seu espaço, por querer ter a tua liberdade. Isso aí é mais um dos sinais de que você realmente precisa sair, caso esteja ouvindo qualquer coisa do tipo. Então tome muito cuidado, porque esse comportamento do balde de caranguejo é extremamente real, é muito mais forte na cultura brasileira do que na de outros países que eu já pude viver e conhecer um pouco mais. Então fica esse conselho para você tomar cuidado com isso, porque isso pode ser algo que está te puxando para trás ali no seu dia a dia, beleza? E se você tem mais interesse em aprender sobre liberdade financeira, emocional e geográfica, clica no primeiro link aqui do Liberdade Sayajin e lá no site você consegue adquirir o treinamento e ter acesso a todo esse conteúdo. Tem 15 horas de conteúdo lá dentro, 30 aulas gravadas, 15 horas de conteúdo, passando tudo que eu sei sobre os temas. E volto a lembrar que amanhã eu acrescento mais uma aula que não estava prevista, mas eu vou acrescentar sem custo adicional, que é uma aula sobre vendas e negociação. Quem já é aluno vai ter acesso normalmente a partir de amanhã. Quem ainda não é, adquirindo agora, também vai ter acesso. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.